Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Conquistando o Coração da Princesa Senju, capítulo 211. Todo mundo diz isso. Tsunade tinha mais ou menos entendido a situação com Kawakaze e descaradamente fingiu não entender as provocações de Orochimaru. Haha, então você tem autoconsciência. Orochimaru não conseguiu evitar rir, exasperado. Kawakaze-kun era realmente a raiz de todo o mal. Tchau. Tsunade acenou para Orochimaru e empurrou a porta para sair. Terminaram de conversar? Tsunade surgiu no momento certo. Kawakaze, por sua vez, havia chegado ao seu limite com as duas crianças, tinha sido pura tortura. Sim, vamos lá. Assim que Tsunade falou, Kawakaze pegou a mão dela e os dois desapareceram do local. Os resultados do experimento ao vivo estarão disponíveis em breve. Se atenderem às nossas expectativas, poderemos prosseguir com a fusão. Caso contrário, precisaremos continuar refinando-a. Os dois reapareceram na propriedade do clã Ataque. Sem esperar que Kawakaze perguntasse, Tsunade começou a explicar o andamento do experimento. Afinal, Kawakaze era quem passaria pela fusão, e ela não estava disposta a correr riscos. Suas expectativas para este experimento eram excepcionalmente altas. A julgar pelos resultados atuais, se esses avanços tivessem existido durante o período de maior pesquisa de Orochimaru, eles o teriam deixado em êxtase. Ok, farei como você diz. Kawakaze concordou obedientemente. Sendo um leigo na área, ele confiava nos profissionais para lidar com a situação. Tsunade, por sua vez, jamais arriscaria a própria vida. Vá conhecer meu comandante Anbu, ela disse brincando quando a discussão séria terminou. Sakumo era a escolha perfeita para o cargo. Se Tsunade não podia confiar no irmão mais velho de Kawakaze, então em quem em Konoha ela poderia confiar? Vamos! Kawakaze se levantou e os dois saíram juntos da sala. Sakumo recebeu sua carta de nomeação logo após a reunião, mas isso não o surpreendeu. O que o intrigava era Kawakaze se tornando diretor da Academia Ninja. Será que ele era realmente a pessoa certa para o cargo? Tsunade não parecia preocupada com a possibilidade de Kawakaze corromper a atmosfera da academia. A ideia de Kakashi ir à escola e dizer, meu tio é o diretor, dava dor de cabeça a Sakumo. Quando foi que ele acabou ficando em segundo plano em relação ao irmão mais novo? Enquanto Sakumo meditava sozinho na sala de estar, ele ouviu a voz de Kawakaze chamando. Irmão mais velho, onde está Kakashi? Ele não está em casa, respondeu Sakumo impacientemente, como se desejasse que o menino resolvesse as coisas sozinho. Ele foi à casa de Shinku, não foi? Kawakaze supo sem hesitar. Bem, sua cunhada estava tão desesperada que o levou lá, disse Sakumo. Um rapaz tão pequeno, mas tão generoso, claramente não puxou a mim. Isso é bom, disse Kawakaze com um sorriso, sentando-se ao lado dele. Sakumo. A voz de Tsunade finalmente a interrompeu, embora ela tivesse esperado pacientemente que os irmãos terminassem a conversa. Um reconheceu Sakumo, sem desdém nem formalidade excessiva. Ele não tratou Tsunade de forma diferente, apesar de ela agora ser Hokage. Tenho uma coisa para te contar, começou Tsunade. Concordei em deixar Navaki se tornar líder de esquadrão na Anbu, e preciso que você tome as providências. Como chefe da Anbu, Sakumo era a escolha óbvia para lidar com isso. Certo. Vou mandá-lo se apresentar a Anbu mais tarde, concordou Sakumo sem hesitar. Ele conhecia bem as habilidades de Navaki e estava confiante de que conseguiria gerenciar um esquadrão com eficácia. Então vou contar a ele, disse Tsunade, sentindo-se aliviada por ter cumprido a promessa feita ao irmão. Navaki vai se juntar a Anbu? Kawakaze interrompeu. Que bom. Tenho alguém que gostaria de incluir lá também. Irmão mais velho, vamos conversar sobre isso, acrescentou Kawakaze, lambendo os lábios e sorrindo enquanto se aproximava. Vá direto ao ponto, disse Sakumo secamente com a expressão imutável. Ele estava acostumado com aquilo, Kawakaze sempre fora assim, principalmente quando queria alguma coisa. Ele conseguia se comportar incrivelmente bem quando tinha um favor a pedir. Pretendo deixar Minato levar Yaiko e os outros e formar sua própria equipe. Você pode colocá-los, disse Kawakaze, olhando para Sakumo com olhos desejosos. Ele vinha pensando nisso há muito tempo. Anteriormente a Anbu estava sob o controle de alguém da facção de Hiruzen Sarutobi, deixando Kawakaze incapaz de executar seus planos. O grupo de Yaiko carecia de força no geral, exceto por Nagato, mas com Minato supervisionando-os, isso não parecia um grande problema. Certamente com seu próprio irmão mais velho no comando, entrar pela porta dos fundos não seria tão difícil. Ai, meu pescoço está um pouco dolorido ultimamente, comentou Sakumo de repente. Ao ouvir isso, Sakumo torceu o pescoço graciosamente, deixando claro que não estava levando o pedido a sério. Kawakaze imediatamente se levantou com um sovós. Irmão mais velho, deixe-me fazer uma massagem em você. Seu sorriso era o mais lisonjeiro possível. Tsunade, ainda observando, não entendeu completamente a situação, mas não conseguiu evitar rir quando viu Kawakaze massageando habilmente o pescoço de Sakumo. Irmão, essa força está boa? Está tudo bem. Suas habilidades não pioraram, respondeu Sakumo calmamente. A cena era quase cômica, uma imagem perfeita de amor e respeito fraternal. Não era de se admirar que as técnicas de massagem de Kawakaze fossem boas, ele claramente já havia praticado com Sakumo antes. E o que eu acabei de dizer? Kawakaze se aproximou falando perto do ouvido de Sakumo. Bom, murmurou Sakumo com os olhos fechados enquanto ordenava. Use um pouco mais de pressão. Certo, irmão. Kawakaze continuou a massagem obsequiosamente, grato por não haver estranhos presentes. Sua reputação como Kawakaze Ataque permaneceria intacta. Depois de um tempo, Sakumo deu de ombros.
Chega, Minato os levará para relatar mais tarde. A persistência de Kawakaze finalmente valeu a pena, e Sakumo concordou. Logo após o término da exibição fraternal, Nayuki retornou carregando Kakashi nos braços. À medida que a família se reunia lentamente, a hora do jantar se aproximava. Orochimaru fechou a porta do seu laboratório e caminhou lentamente para casa. Ao chegar, encontrou a porta entreaberta, deixada assim por Pakura de propósito. Isso acontecia todos os dias. Orochimaru ajeitou suas roupas antes de abrir a porta, seu rosto exibindo uma clara expressão de mantenha distância. Você voltou? Pakura gritou do corredor, ouvindo a porta fechar atrás dele. Fiz costelinha de porco hoje. Venha experimentar. Ela sorriu e rapidamente arrastou Orochimaru para a sala de jantar. Deixe-me liberar seu selo, disse Orochimaru, com a expressão inalterada enquanto ela o puxava. Sem pressa, vamos comer primeiro, respondeu Pakura sem hesitar, olhando para ele. Seu tom deixava claro que quebrar o selo de Orochimaru não era tão importante quanto deixá-lo provar sua comida. Certo, disse Orochimaru, sem oferecer resistência enquanto a seguia até a sala de jantar e se sentava. Pakura entregou-lhe uma tigela e X, colocando a costela mais carnuda na tigela. Ela o olhou com expectativa enquanto ele dava uma mordida. Como está? Ela perguntou ansiosamente antes mesmo que ele tivesse tempo de engolir. Nada mal, respondeu Orochimaru secamente, mas percebendo a leve decepção de Pakura, ele rapidamente acrescentou, me dê outro pedaço. Certo. O rosto de Pakura se iluminou novamente enquanto ela pegava outra costela e a colocava na tigela dele. Coma você também, disse Orochimaru, notando a atenção de Pakura. Hoje seu olhar parecia ainda mais intenso do que o normal. Certo, Pakura concordou e sentou-se em frente a ele, começando a comer também. Os dois não beberam sake e a refeição terminou rapidamente. Um grande prato de costelas foi completamente esvaziado. Vamos conversar depois que eu terminar de lavar a louça, disse Pakura, recolhendo os pratos antes que Orochimaru pudesse responder. Enquanto ela se afastava, os pensamentos de Orochimaru começaram a divagar. Por algum motivo, ele se lembrou de algo que Tsunade havia dito uma vez. O que vocês estão pensando? Murmurou ele baixinho. Beliscando a coxa em silêncio, ele recuperou o controle dos pensamentos errantes. Capítulo 212. Pakura lavou a louça rapidamente. A família Orochimaru não tinha empregados, e ela acreditava que essa falta de formalidade fazia com que sua casa parecesse mais genuína e acolhedora. Depois de guardar os pratos, ela secou as mãos e se virou para ver Orochimaru ainda sentado no mesmo lugar. Seus longos cabelos negros e pupilas douradas e verticais lhe davam um olhar vago e distante, como se estivesse perdido em pensamentos. A sombra roxa que se estendia até as asas do nariz apenas realçava sua tez pálida, conferindo-lhe uma aparência ainda mais sobrenatural. Os brincos verdes e azuis em formato de tomoe nos lóbulos das orelhas pendiam imóveis, e Pakura se viu olhando fixamente, ficando gradualmente atordoada. Terminou? A voz de Orochimaru quebrou seu transe. Acabou. O rosto de Pakura ficou vermelho de vergonha, como se ela tivesse sido pega fazendo algo errado. Então eu te ajudo a remover o selo, disse Orochimaru calmamente. Embora não conseguisse imaginar perder seus próprios poderes, sentia admiração pela postura serena de Pakura. Sem pressa, vou tomar um banho, disse Pakura de repente, virando-se e saindo apressada do quarto. Você vai se lavar novamente depois que ele for removido, Orochimaru apontou, mas Pakura não respondeu nem se virou. Ela realmente adora limpeza, ele murmurou, balançando a cabeça enquanto se dirigia para o quarto. Pakura pegou roupas limpas em seu quarto antes de ir ao banheiro. Uma vez lá dentro, fechou a porta e se despiu lentamente, revelando sua figura curvilínea. Abaixando a cabeça, passou a mão direita pelo centro do decote, onde um feio padrão preto de selo marcava sua pele, a fonte da supressão de chakra. Um leve rubor se espalhou por seu rosto e seu corpo começou a esquentar. Balançando a cabeça para dissipar esses pensamentos, ela ligou o chuveiro e deixou a água fria cair em cascata sobre seu corpo. Respirando fundo, ela se recompôs e começou a se lavar cuidadosamente, com a mente concentrada na tarefa. Desde que se mudará para Konoha, notara sua pele ficando mais clara e macia. Muito melhor do que quando suportar os ventos fortes e as tempestades de areia da Terra do Vento. Depois de enxaguar a espuma, ela desligou o chuveiro e se secou. A umidade em seu cabelo desapareceu instantaneamente assim que o lacre foi removido. Vestindo roupas limpas, ela saiu do banheiro e foi até o quarto de Orochimaru. Parando na porta, hesitou por um momento, reunindo sua determinação antes de bater levemente. Toque, toque. A porta está destrancada, chamou a voz de Orochimaru lá de dentro. Pakura empurrou a porta e entrou no quarto. Orochimaru estava sentado, profundamente concentrado nas anotações que havia escrito sobre a liberação da chama. Apesar de seu intelecto, ele ainda não tinha uma compreensão real do assunto. Ler o pergaminho havia se tornado uma rotina para ele, e agora ele conseguia recitar seu conteúdo de memória. Pakura fechou a porta atrás de si e caminhou lentamente até o assento em frente a Orochimaru antes de se sentar. Você não tem essa sorte, então nem se dê ao trabalho de ler, comentou ela, notando que Orochimaru nem sequer a olhara. Seu tom era marcado pela insatisfação. Suspeito que seja você quem está escondendo, respondeu Orochimaru, finalmente largando o pergaminho e olhando para ela. Um leve sorriso irônico se formou em seus lábios. Como ouso, meu senhor Orochimaru? Pakura retrucou, revirando os olhos. Quase escrevi minha data de nascimento. O que mais você quer? Pensou consigo mesma. Que bom. Não achei que você tivesse coragem de esconder nada. A voz de Orochimaru tinha um tom sutil. Vamos começar. Ele se levantou e caminhou em direção a ela, ainda alheio à hesitação de Pakura. Bem, talvez não devêssemos fazer isso, disse Pakura suavemente, sentindo a incerteza crescer. Não era o medo do perigo que a detinha, era a timidez de expor o padrão do selo a Orochimaru. Como assim, talvez?
Eu mesmo informei a Tsunade, retrucou Orochimaru. Além disso, seu chakra me ajudará a estudar os limites da Kekkei Genkai. Sem lhe dar chance de protestar mais, Orochimaru colocou uma mão firme em seu ombro. Sem seu chakra, Pakura não tinha forças para resistir. Ela se viu presa na cadeira, incapaz de escapar das mãos dele. Você está me machucando. Posso prometer que vou libertá-lo? Pakura se debateu, mas seus esforços foram em vão, e ela concordou relutantemente. É mais ou menos assim. Qual é a posição? Deixe-me ver. Orochimaru tirou a mão e perguntou casualmente. É aqui, gaguejou Pakura, apontando para o local do selo. Ela baixou a cabeça, incapaz de encarar Orochimaru. Que diabo Sakumo Taki está fazendo? Murmurou Orochimaru, parecendo um pouco exasperado. Não foi realmente culpa de Sakumo. Contanto que o selo fosse eficaz, sua localização não importaria. Ainda assim, Orochimaru achou a situação incomum. Pakura foi provavelmente a primeira prisioneira ou ninja desaparecida a ter seu selo removido. O que você disse? Perguntou Pakura, olhando brevemente antes de abaixar a cabeça rapidamente. Não é nada, só essa posição. Orochimaru parou de falar, sem saber como expressar seus pensamentos. Então é isso. Vou ficar bem, disse Pakura, tentando se levantar e escapar novamente. É só um selo. Nós dois somos ninjas experientes, disse Orochimaru, embora suas palavras parecessem mais para si mesmo do que para ela. Ele estendeu a mão novamente e a empurrou firmemente de volta para o assento. Os dois se olharam fixamente por um momento, um alto, o outro mais baixo, sem quebrar o silêncio. Tire a roupa. Serei rápido, disse Orochimaru finalmente com a voz firme. Uma dor breve é melhor do que uma provação prolongada, pensou ele. Quanto mais cedo terminassem, mais cedo o assunto poderia ser resolvido. Sua expressão retornou ao seu estado de compostura habitual, um ar de indiferença a questões externas. Então vire-se Pakura percebeu que já havia se decidido e como o indivíduo mais fraco naquela situação, ela não teve escolha a não ser obedecer. Certo, Orochimaru se virou conforme as instruções, mas rapidamente questionou a lógica, ele ainda teria que olhar para remover o selo. Então qual era o sentido de se virar? Enquanto ele estava ali, ouvindo o leve farfalhar atrás dele, as palavras de Tsunade de repente passaram por sua mente. Seguidas pela imagem mental de uma grande panela caindo na cabeça de Kawakaze. Terminei, a voz tímida de Pakura veio de trás dele. Então eu me viro, disse Orochimaru, ouvindo um suave de reconhecimento de Pakura antes de se virar lentamente. O que seu olhar encontrou foi a pele pálida, os seios empinados e os ombros levemente trêmulos de nervosismo. As pupilas douradas de Orochimaru dilataram-se involuntariamente e seu coração acelerou. Ele já vira corpos no campo de batalha antes, mas aquelas visões não eram nada comparadas à cena diante dele agora. Por quanto tempo você vai continuar procurando? Pakura finalmente perguntou, reunindo coragem suficiente para quebrar o silêncio quando percebeu que Orochimaru não reagia há muito tempo. Já estou indo, disse Orochimaru apressadamente, fechando os olhos brevemente para recuperar o foco. Ele exalou profundamente, abriu os olhos e deu um passo à frente. Você está pronto? Isso pode doer um pouco, alertou ele, com o olhar fixo no padrão do selo. Ele já havia decifrado o código de desbloqueio em sua mente. Cada selo tinha um design único, exigindo uma abordagem diferente para liberá-lo. Bem, vá em frente, respondeu Pakura, inclinando levemente a cabeça e estufando o peito para tornar todo o padrão do selo mais visível. Seu rubor, agora se espalhando pelo pescoço, destacava-se nitidamente em sua pele clara. Desfazer o selo, murmurou Orochimaru, fazendo vários sinais com as mãos. Ele curvou os dedos levemente e os pressionou firmemente contra o centro do selo. Pakura soltou um grito quando o chakra de Orochimaru atingiu o selo. O padrão escuro do selo em seu corpo começou a desaparecer rapidamente. A mudança era visível a olho nu. Capítulo 213. Quando o padrão do selo se dissipou completamente, Pakura sentiu a sensação há muito perdida de chakra percorrendo seu corpo novamente. Orochimaru deu um passo para trás e se virou. Vista, disse ele com um tom firme, mas com um sutil toque de timidez que Pakura não conseguiu ignorar. Ela não conseguiu conter o sorriso. Era raro ver Orochimaru tão constrangido. Sem precisar fazer nada, a umidade do seu cabelo começou a evaporar, emitindo um leve vapor enquanto secava naturalmente. Você não tem medo de que eu te ataque por trás? Perguntou Pakura com a voz provocante. A tão curta distância sua liberação de calor poderia ter efeitos devastadores. Você não faria isso, respondeu Orochimaru com calma e confiança, permanecendo completamente desarmado. Sério? Pakura riu baixinho. Sua última barreira emocional ruiu completamente quando ela deu um passo à frente. As mãos dela envolveram a cintura de Orochimaru e seu corpo pressionou firmemente contra as costas dele. Isso conta como um ataque furtivo? Ela sussurrou gentilmente, seu toque suave e respiração quente pegando Orochimaru desprevenido. A princípio, Orochimaru se assustou, mas logo relaxou ao sentir o abraço dela. Ele estendeu a mão e segurou as mãos dela, que repousavam sobre seu peito. Um pequeno e raro sorriso surgiu no canto de seus lábios. Sim, ele respondeu suavemente. Sabe, começou Pakura com a voz levemente trêmula. Esse tempo com você foi o mais fácil da minha vida. Sem missões perigosas, sem traições. Só esperando você voltar para casa todos os dias. É como se eu finalmente tivesse um lar. Lágrimas brotaram em seus olhos enquanto ela compartilhava seus pensamentos mais íntimos. Tanto ela quanto Orochimaru eram órfãos e ambos haviam se tornado ninjas excepcionais. Talvez suas experiências compartilhadas tenham criado esse vínculo entre eles. Eu entendo, disse Orochimaru, apertando ainda mais as mãos dela. Pakura se recompôs e enxugou as lágrimas com a voz suave porém resoluta. Orochimaru, você ousa se casar comigo? Tudo bem se eu não puder usar a liberação de queimadura. Eu posso ter uma família, uma esposa e filhos que podem usar a liberação de queimadura. Orochimaru se virou para encará-la, seus olhos dourados encontrando os dela.
O brilho em seu olhar era diferente, menos cauteloso e mais esperançoso. Tsunade estava certa, pensou ele. Se não agisse agora, estaria se decepcionando. Hehe. Pakura caiu na gargalhada com as palavras de Orochimaru, e a tensão na sala foi brevemente substituída por sua alegria brincalhona. Pakura, Orochimaru disse suavemente. Pakura respondeu com um tom leve, embora sua respiração tenha falhado quando Orochimaru segurou seu rosto gentilmente com as mãos. Seus olhares se encontraram novamente, e a atmosfera entre eles tornou-se inegavelmente íntima. Fixando-se nos lábios delicados dela, Orochimaru se inclinou, diminuindo a distância enquanto pressionava seus lábios contra os dela. O abafado de Pakura foi o único som que ela conseguiu emitir enquanto Orochimaru aprofundava o beijo. Seus movimentos eram confiantes e descompromissados, sua língua ágil enquanto explorava, deixando-a sem fôlego. Depois do que pareceu uma eternidade, seus lábios se separaram. Orochimaru então pegou Pakura nos braços e a carregou para a cama. Pakura envolveu os braços em volta do pescoço dele, os lábios se curvando em um pequeno sorriso, mas permanecendo em silêncio. Seu olhar se fixou no dele, transmitindo tudo o que sentia sem precisar de palavras. Para Orochimaru, ela parecia ainda mais cativante sob seu olhar, e a intensidade em seus olhos só aumentava o fascínio. Agora você não se arrepende mais, murmurou Orochimaru enquanto a deitava gentilmente na cama. Não me arrependo. Pakura sussurrou com a voz firme mas vulnerável. Antes que mais uma palavra pudesse ser dita, a figura de Pakura foi revelada, apenas de roupa íntima. Ela não se encolheu nem se esquivou, com as mãos calmamente pousadas ao lado do corpo enquanto se exibia com confiança, ousada como sempre, fiel à sua natureza. Orochimaru tirou o kimono e os dois se encararam, sem nada entre eles. Nenhuma palavra foi necessária quando ele se inclinou para frente, seus lábios traçando beijos leves por cada centímetro da pele pálida dela. O calor do corpo deles aumentava a cada momento, e seus batimentos cardíacos sincronizados se tornavam o ritmo de sua conexão compartilhada. Orochimaru, tomado pelo desejo, finalmente cedeu. O grito agudo de Pakura encheu o ar, suas unhas cravando-se nas costas de Orochimaru, deixando marcas vívidas enquanto as pontas dos dedos pressionavam sua pele. As capacidades ofensivas de Orochimaru eram formidáveis, deixando Pakura com uma sensação um tanto estranha ao sair da cama na manhã seguinte. Ela deu alguns passos antes de se virar para encará-lo ferozmente. Não tenho experiência com nenhuma das duas coisas. Lembre-se disso na próxima vez. Orochimaru coçou a cabeça timidamente, seu comportamento completamente diferente de antes. Bufou Pakura. Embora dissesse que não queria mais aquilo, era evidente que ainda o desejava. Ela quase desmoronou naquela noite. Felizmente, o lacre havia se rompido, evitando consequências que poderiam ter sido imprevisíveis. Deixe-me ajudar você. Orochimaru, perspicaz como sempre, ajudou Pakura a se vestir e a guiou até o banheiro para se lavar. Depois foi para a sala de jantar preparar o café da manhã. Era a primeira vez que se atrasava para o trabalho, mas como o laboratório agora estava inteiramente sob seu controle, isso não o afetou em nada. Quando chegou ao laboratório, Misaki já estava arrumando e lendo um livro. Orochimaru-sensei, por que você está tão feliz hoje? Perguntou Misaki, notando seu sorriso incomum. Nada, só estou de bom humor. Nagato não veio hoje? Claro, Orochimaru não contaria a Misaki o que aconteceu com Pakura. Ele se reportou a Anbu, respondeu Orochimaru casualmente. Misaki assentiu, compreensiva. Navaki e Minato haviam entrado na Anbu com Nagato, então ela já sabia da notícia. Oh, eu vejo. Orochimaru não ficou surpreso, tendo ouvido Kawakaze elogiar a força de Nagato. Ele entrou no laboratório com Misaki o seguindo. Mais um lindo dia havia começado. Naquela manhã, Minato e Navaki chegaram à sede da Anbu, trazendo consigo Yaiko e os outros dois jovens. Navaki e Minato já eram bem conhecidos. Seja por suas identidades ou por seus históricos de combate, ninguém na Anbu ousava reivindicar superioridade sobre eles. Receberam cumprimentos amigáveis enquanto caminhavam pelos corredores. Embora os membros da Anbu usassem máscaras, o grupo não se importou. Depois de pedir informações a um deles, Minato levou todos ao escritório de Sakumo. Toque, toque. Entre. A voz de Sakumo soou lá de dentro. Senhor Sakumo. Minato e seu grupo se dirigiram a ele respeitosamente usando honoríficos. Bem, suas identidades foram registradas, começou Sakumo. Minato e Navaki são líderes de equipe, e vocês três são membros de equipe. Vão se trocar e vestir seus uniformes de líder de equipe. Navaki, os membros de sua equipe estão esperando por vocês. Ele jogou para Navaki 3 folhas de papel contendo informações sobre os membros de sua equipe. Sim, senhor Sakumo. Depois de responder, Minato e os outros seguiram os guias organizados por Sakumo para fora da porta. Este é o vestiário. Familiarize-se com o resto por conta própria. Esta também é a primeira aula da Anbu, explicou um ninja Anbu mascarado antes de sair sem mais palavras. Entre. Navaki empurrou a porta com um gesto ousado e entrou primeiro. Havia vários Anbu ninjas na sala, e todos notaram os recém-chegados imediatamente. Então este é o novo recruta, disse um deles. Que novo recruta? Você não conhece Minato Namikaze e Navaki Senju? Respondeu o outro. Discípulo do Lorde Kawakaze e irmão mais novo da Senhora Okage. Eles lutaram na Segunda Grande Guerra Ninja e ainda são chamados de novos recrutas? Os outros 3 são rostos desconhecidos, mas são tão jovens. Quantos anos essa garota pode ter? Na pequena sala, as conversas fluíam continuamente. Minato e os outros ignoraram e foram até os armários designados. Cada um abriu o seu e encontrou um uniforme de combate novinho em folha e uma máscara dentro. Vamos trocar de roupa e conversar sobre isso, disse Minato, indo primeiro para um provador separado. Não demorou muito para que o grupo emergisse. Pelo menos na aparência, eles agora eram indistinguíveis dos outros ninjas da Anbu.
Capítulo 214. As discussões na sala se acalmaram, embora alguns olhares curiosos ainda permanecessem fixos nos recém-chegados. Olá a todos, sou o líder de Esquadrão Bordo, e estes são os 3 membros da minha equipe. Espero que possamos trabalhar juntos no futuro. Minato ergueu a mão direita e gesticulou em direção a Yaiko e aos outros, cumprimentando a todos calorosamente. O nome Bordo havia sido atribuído por Sakumo, que queria impedir Minato de inventar um codinome que pudesse manchar a reputação da Anbu. O grupo respondeu, alguns mais rápido que outros, mas o entusiasmo de Minato era inconfundível. Com licença, tem algum membro do esquadrão de caça original? Sou o novo líder do esquadrão. Navaki deu um passo à frente, segurando os papéis que receberá antes. Ele ainda não havia identificado os membros de sua equipe. Então você está encrencado, comentou alguém. Eles estão esperando na área de treinamento 1. Um Anbu riu com um leve tom de ostentação. Ainda havia muita gente duvidando das habilidades de Navaki. Obrigado, vou procurá-los, respondeu Navaki sem hesitar. De agora em diante, será chamado de pelotão de incêndio. Ele acenou com a mão em desdém, ignorando a atitude dos outros, e saiu pela porta. Se não conseguisse lidar com 3 membros da Anbu, sabia que Minato jamais o deixaria ouvir o fim daquilo. Vamos lá. Nós também vamos dar uma olhada, disse Minato, guiando Yaiko e os outros para seguir Navaki. O resto da Anbu seguiu atrás, sem nenhuma missão designada, mas ansiosos para ver como as coisas se desenrolariam. Navaki, guiado pelo grupo de espectadores, chegou ao salão de treinamento 1. Lá dentro, 3 ninjas mascarados conversavam casualmente. Um deles estava agachado em uma estaca de madeira, enquanto os outros 2 estavam de pé, um de cada lado. Aí vem eles. A pessoa agachada na estaca foi a primeira a notar Navaki liderando o grupo em sua direção. Ele pulou do chão e ficou ao lado dos outros 2. Vocês são membros do esquadrão de caça? Navaki aproximou-se lentamente, parando a cerca de 1 metro do trio. Com quase 15 anos, ele já havia atingido a altura de um adulto médio, e a máscara escondia os traços de juventude que ainda permaneciam em seu rosto. Após a Segunda Grande Guerra Ninja, sua voz carregava um peso opressivo que deixou uma marca. Sim, responderam os 3 em uníssono. Navaki notou o tom respeitoso e ficou satisfeito com a atitude. A partir de hoje, serei o novo líder de vocês, declarou ele. A partir de agora, nosso esquadrão se chamará Esquadrão de Incêndio. Alguma pergunta? Navaki não tinha intenção de manter o nome do líder anterior para o esquadrão. Fogo representava seu clã e carregava o legado dos 3 Hokages, um nome sem igual aos seus olhos. Os 3 Anbu, ao ouvirem que a primeira coisa que Navaki fez foi renomear o esquadrão, não demonstraram raiva, mas isso claramente despertou emoções complexas. Para eles, era uma honra. O Anbu na extrema direita cutucou do meio com o cotovelo, um gesto que dizia muito sem palavras. Você é o líder de esquadrão designado pelos superiores, disse o ninja do meio, com um tom calmo e comedido. Então, se você disser que quer mudar o nome, naturalmente não há problema. Mas esperamos que você tenha as qualificações necessárias. Enquanto falava, o Anbu endireitou o peito, um desafio sutil mas deliberado. Está ligado. O temperamento de Xixi continua tão explosivo quanto sempre, murmuraram alguns dos Anbu que assistiam do lado de fora. A voz de Navaki tinha um leve tom de rispidez. E como eu me qualifico? Um sorriso surgiu no canto de sua boca, escondido sob a máscara. Ele sabia muito bem que recusar tal desafio o tornaria inapto para sobreviver na Anbu. Quero competir com você. Se vencer, você estará naturalmente qualificado para nos liderar. Xixi deu um passo à frente. Entre os 3, ele era o mais forte, superando até mesmo o antigo líder do esquadrão. Não aceito seu desafio, respondeu Navaki firmemente, e sua recusa resoluta foi recebida com um coro de vaias. O quê? O irmão mais novo do Hokage. E ele tem medo de lutar? É isso que os discípulos do Senhor Orochimaru representam? Ouvi dizer que ele liderou uma equipe para o país da Terra durante a Segunda Grande Guerra Ninja, mas isso provavelmente é apenas exagero. As vozes dos espectadores da Anbu ficaram mais altas, desfazendo-se de qualquer pretensão de sutileza. Navaki conseguia ouvir seus comentários irônicos claramente. Por que o irmão Navaki não aceitou? Perguntou Conan, com a voz cheia de frustração. Continue observando. Navaki vai surpreendê-los, respondeu Minato por baixo da máscara, com um tom de voz confiante e divertido. Tranquilizado, Conan se virou para observar Navaki. Está com medo, insistiu Xixi, dando mais um passo à frente. Ele não esperava que Navaki recusasse diante de tal plateia. A ideia de desafiar a autoridade de Navaki abertamente já começava a se formar em sua mente. Se aquele fosse o líder da equipe, ele sem dúvida viraria um motivo de chacota. Com medo? Repetiu Navaki. Não, acho que você entendeu errado. Ele balançou a cabeça lentamente antes de acrescentar. Depressa, vocês todos me ataquem juntos. Navaki irradiava confiança enquanto falava, e toda a sua presença exalava dominância. Ou ele não lutaria, ou lutaria com decisão e autoridade. O quê? Ele quer enfrentar os 3? Mesmo que ele seja forte, isso é só arrogância. Os espectadores ficaram surpresos. Não era pouca coisa desafiar 3 membros experientes da Anbu. Os ninjas da Anbu estavam pelo menos no nível de Chunin especial, muito superiores aos membros da raiz que antes eram treinados por Danzo. Somente Xixi possuía a força de um Chunin, enquanto os outros 2 eram um Chunin e um Chunin especial. Seus anos de trabalho conjunto aprimoraram seu trabalho em equipe a um nível muito além das equipes Chunin comuns, tornando-os uma força a ser reconhecida. A força de sua unidade, o esquadrão de caça, estava entre as mais bem classificadas de toda a Anbu. Viu?
Minato observou calmamente, conhecendo bem a natureza de Navaki. O irmão Navaki é tão legal, disse Konan, com os olhos brilhando de admiração. Ela estava completamente impressionada com o seu superior. O que há de tão legal nisso? Quando eu tiver a idade dele, também poderei fazer isso, resmungou Yaiko, com o ciúme transbordando em suas palavras, enquanto Nagato permanecia quieto, observando atentamente. Em seu coração, ele silenciosamente torcia por Navaki. O que você disse? Tem certeza? A voz de Xixi se elevou em descrença, e então a raiva tomou conta. As palavras de Navaki claramente dispensaram o trio, enfurecendo. Vamos, não perca mais tempo, disse Navaki, gesticulando com a mão em sinal de desdém. O desprezo em seu tom era inconfundível. Perturbar a mentalidade de um inimigo era uma tática que seu cunhado lhe incutira. Então não nos culpem por sermos rudes. Vamos, rosnou Xixi com os dentes cerrados. Seus companheiros se moveram para ficar ao lado dele, com a determinação clara. Eles mostrariam ao novo líder de esquadrão a força do esquadrão de caça. Em perfeita uníssono, os três sacaram suas facas padrão das costas. Navaki não se moveu, elevando-se silenciosamente no ar como se a própria gravidade o tivesse libertado. Em instantes, estava flutuando no ar, demonstrando sua maestria na técnica da pedra leve. Puta merda, ele consegue voar? Que tipo de ninjutsu é esse? Você o viu formar algum selo de mão? Ninjas voadores eram uma raridade extrema em todo o mundo ninja, tornando a demonstração de Navaki ainda mais surpreendente para os Zambu presentes. O choque foi agravado pelo fato de ele não ter formado nenhum selo de mão para conseguir tal feito. Um bando de idiotas sem educação, Konan murmurou ironicamente, com a voz baixa para não ser ouvida. Por que você não fala mais alto? Minato provocou, olhando para sua irmã mais nova com um sorriso. Eu estava com medo de te meter em encrenca. Konan respondeu rapidamente, sua sagacidade demonstrando sua inocência. Então eu tenho que te agradecer, disse Minato, balançando a cabeça levemente, um pouco exasperado com as palhaçadas dela. De nada, ela respondeu com uma cara séria. Haha. Minato não conseguiu conter o riso diante da resposta dela, e a sinceridade dela tornou tudo ainda mais engraçado. A atitude relaxada diante da situação decorria da confiança inabalável na força de Navaki. Para eles, não se tratava de uma competição com a qual se preocupar, mas sim de uma performance que sabiam que terminaria a favor de Navaki. Capítulo 215. Os 13 Xixi olharam para Navaki, que pairava sem esforço no ar, segurando suas armas firmemente enquanto trocavam olhares. Nenhum deles conseguia voar, nem possuíam qualquer habilidade que os ajudasse a saltar a tais alturas. Se eles não conseguiam nem tocar em Navaki, como iriam lutar? Você não consegue me alcançar, não é? A voz calma de Navaki veio de cima. Foi um descuido meu, ele acrescentou calmamente. Ele começou a descer lentamente até que seus pés tocassem o chão. Isso forçou muitos dos espectadores a silenciarem seus comentários irônicos. Evitar a batalha? Isso era impensável. Se não fossem as restrições do ambiente, que impediam o uso de ninjutsu em larga escala, Navaki poderia facilmente tê-los usado como alvos de treino. Mas tal abordagem não condizia com suas intenções. Dessa forma, será justo. Navaki sacou a espada presa às costas. Não era sua arma, mas ele não se importou. Os três tinham expressões conflitantes. Desde o momento em que Navaki alçou voo, eles sabiam que já haviam perdido. No entanto, com tantos olhos sobre eles, seria irracional não lutar. Independentemente do resultado, Xixi decidiu prosseguir com a batalha. Ele dobrou os joelhos levemente, seus músculos ficando tensos enquanto se preparava para atacar. Bang! O chão sob os pés de Xixi explodiu quando uma força imensa o lançou para frente. Seu corpo disparou em direção a Navaki como uma bala de canhão, impulsionado por força bruta e velocidade. Não havia sutileza, apenas força bruta. A multidão murmurou surpresa. Xixi ainda é muito rápido. Os outros dois se separaram, flanqueando Navaki em direções diferentes. Navaki girou casualmente a espada desconhecida em sua mão, testando seu equilíbrio. O canto de sua boca se curvou em um leve sorriso sob a máscara enquanto ele avançava para enfrentar o ataque. Estrondo. O som agudo e ressonante de espadas se chocando preencheu o ar. A lâmina de Xixi encontrou a de Navaki, mas a sensação era de que ele havia atingido aço sólido. Uma onda de força percorreu a lâmina, lançando-o para trás. Que ataque poderoso, murmurou Xixi, apoiando-se na perna traseira. 2 sulcos estavam esculpidos no chão onde ele havia escorregado. A arma dele é feita especialmente? Essa é a força do clã Senju? A plateia ficou atônita. Se não fosse por seus companheiros de equipe, Xixi teria sofrido muito com o ataque de Navaki. Como esperado, a reputação de Navaki era bem merecida, e sua força agora era reconhecida por todos os presentes. Após o golpe que fez Xixi voar, os ataques dos outros dois atingiram Navaki. Ao verem seu companheiro ser repelido, eles compreenderam imediatamente o poder de Navaki. Mudar suas estratégias de ataque no meio da ação não foi sensato, mas eles se adaptaram mesmo assim. Um deles passou de golpes cortantes para defesas com a espada, enquanto o outro passou de golpes cortantes para estocadas. As mudanças improvisadas eram óbvias para Navaki. Ele desviou de um ataque e desferiu um chute rápido no traseiro do homem, fazendo-o voar vários metros e cair de costas no chão diante da multidão. A pegada em seu traseiro permaneceu claramente visível. O golpe do último atacante veio rápido demais para Navaki desviar completamente, então ele bloqueou com sua espada. Usando a força do choque, ele contra-atacou cortando o pulso do homem. Em termos de Kenjutsu, Navaki não deveria ser subestimado. Essa foi uma mudança rápida de ataque, murmurou o ninja para si mesmo, recuando cautelosamente, claramente abalado. Venha de novo, desafiou Navaki. Num piscar de olhos, os 3 membros liderados por Xixi se reagruparam. Era evidente que haviam perdido completamente o primeiro round.
Diante da provocação de Navaki, eles não disseram nada, trocando apenas olhares antes de se dispersarem para reformular sua estratégia. Xixi avançou de frente enquanto os outros dois circulavam. O trabalho em equipe começou a ficar evidente, pois se moviam em perfeita sincronia. Vocês estão trabalhando melhor juntos, disse Navaki casualmente, embora seu coração estivesse disparado. Afinal, aqueles eram 3 membros da Anbu, não meros amadores. Desta vez, Xixi havia aprendido a lição, evitando as manobras mais bruscas de Navaki e mantendo-o ocupado o suficiente. Suas habilidades de Kenjutsu eram o resultado de considerável esforço e prática. Técnica de vinculação de sombra. Enquanto Navaki se enredava, uma sombra negra se espalhou pelo chão, vinda de longe. Clã Nara, murmurou Navaki franzindo a testa. Ele aumentou sua força, golpeando ferozmente para derrubar Xixi. Com um forte empurrão ele voou no ar, evitando por pouco a sombra que se aproximava. Droga, eu falei, xingou Anbu, do clã Nara, batendo na coxa em frustração. No momento em que Navaki pousou, foi tomado pela tontura. A cena à sua frente mudou abruptamente, e ele viu a espada de Kawakaze avançando em sua direção. A visão o atingiu com medo, relembrando um dos poucos momentos aterrorizantes gravados em seu coração. Os membros da equipe de Navaki são muito fortes, observou Minato, notando que Navaki estava paralisado. Ele imediatamente reconheceu que Navaki havia sido atingido por um genjutsu. Não era exagero dizer que um time que combinava controle e ataque era formidável. O irmão Navaki vai perder? Os olhos de Conan estavam cheios de preocupação enquanto observava Xixi e os outros atacando Navaki. É difícil dizer. Minato franziu a testa. Ele não sabia que tipo de genjutsu Navaki estava sob sua responsabilidade, mas, felizmente, mesmo que Navaki perdesse não seria grande coisa. Navaki já havia demonstrado sua força formidável, e esta era apenas uma luta de treino na qual se esperava clemência. Naquele momento, toda a atenção da plateia estava voltada para Navaki. O resultado seria decidido em um instante. Você é meu querido cunhado. Navaki de repente voltou a si. Certo. Como meu cunhado poderia me matar? Quando ele recuperou a clareza, viu 3 lâminas afiadas posicionadas a centímetros de seu rosto. Técnica de cintilação do corpo terrestre. Este era um novo ninjutsu que Navaki havia desenvolvido com a ajuda de Orochimaru, inspirado pela técnica de cintilação do corpo aquático de Ans. Seu corpo se dissolveu em lama enquanto as lâminas o perfuravam inofensivamente. Liberação da terra. Técnica de decapitação por suicídio duplo. A voz de Navaki veio de trás dos 3 atacantes. Xixi imediatamente percebeu que algo estava errado. Uma força poderosa o puxou pelos pés, e tanto ele quanto os Anbu do clã Nara foram arrastados para o chão, deixando apenas suas cabeças expostas, sem como resistir. Navaki apareceu ao lado do Anbu que havia lançado o genjutsu com sua espada em punho, embora não tenha atacado. Você quer continuar? Sua voz era calma, sem emoção. Admitimos a derrota. Xixi não esperou a resposta de seus companheiros de equipe, reconhecendo decisivamente sua derrota. Então estou qualificado? Navaki perguntou novamente. De agora em diante, seguiremos suas ordens sem questionar, respondeu Xixi com firmeza. Era evidente que Navaki os havia dominado completamente. Vocês são todos muito habilidosos. O tom de Navaki não era de zombaria. O campo de treinamento não era um campo de batalha, e os 3 oponentes ainda possuíam muitas técnicas que não haviam revelado. Ele reconheceu a força deles com sinceridade. Aproximando-se, puxou os 2 do chão. Aplausos estrondosos irromperam das laterais quando a partida terminou. Uma batalha espetacular havia chegado ao fim, e o pelotão de bombeiros da Anbu foi oficialmente formado naquele dia. Na Anbu, a força falava mais alto, e as capacidades de Navaki eram inegáveis. Era provável que ele fosse procurado para futuras missões de grande escala, o que era um de seus objetivos. Logo todos começaram a conversar entre si. Navaki e sua equipe haviam dado seus primeiros passos com sucesso na Anbu. Agora você pode ficar tranquilo. Sakumo estava parado à distância com Kawakaze ao seu lado. Ele parecia ter mais confiança em Navaki e nos outros do que em Kawakaze, que viera até mesmo para checá-lo secretamente. Haha, eu só estava entediado e vim dar uma olhada neles, disse Kawakaze tentando parecer casual. Embora estivesse claro que ele não queria admitir o verdadeiro motivo. Por que você está fingindo na minha frente? Sakumo lançou-lhe um olhar, sem se dar ao trabalho de lhe dar qualquer margem de manobra. Afinal, eles se conheciam muito bem. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 216. O tempo sempre passa sem que percebamos. Tsunade era Hokage há mais de meio mês, e seu casamento com Kawakaze se aproximava. Mito estava ocupado como sempre, mas felizmente Naoki trouxera alguns amigos para ajudar, garantindo que tudo corresse bem. O clã Sarutobi havia ressarcido todos os fundos desviados, embora houvesse algumas reclamações internas. No entanto, Hiruzen Sarutobi havia reprimido qualquer dissidência. Agora, ele e Omura Mitokado podiam ficar tranquilos, aproveitando sua aposentadoria na polícia. Eles haviam se isolado em grande parte do mundo exterior, achando isso muito mais fácil do que o fardo de ser Hokage. Fugaku havia assumido o controle total da força de interrogatório e liderava o clã Uchiha em uma direção alinhada às suas aspirações. Kawakaze havia cumprido todas as suas promessas, e os dois passaram de adversários a bons amigos. Enquanto Fugaku estava sentado em seu escritório, olhando pela janela em direção à Academia Ninja, ele balançou a cabeça com um sorriso irônico. Por sorte, ainda não tenho filhos. Que tipo de diretor Kawakaze Atake seria?
A Academia Ninja estava particularmente animada hoje. Era a hora da cerimônia anual de formatura. Kawakaze, o diretor e responsável, finalmente chegou à escola. Era a primeira vez que ele se apresentava à diretoria desde que assumiu o cargo. Se não fosse por sua reputação, ninguém o teria reconhecido. Lord Kawakaze, as provas de formatura estão quase acabando. Quer ir primeiro ao pátio para verificar como estão os preparativos? O vice-diretor Eionoda entrou na sala e fechou a porta. Ele falou educadamente, embora sua exasperação fosse evidente. A essa altura do dia, Hiruzen Sarutobi normalmente já estaria esperando no pátio, então não havia necessidade de chamá-lo. Sério? Então vá em frente. Já estou aí. Kawakaze nem se deu ao trabalho de tirar os pés da mesa. Um Hokage talvez precisasse manter uma imagem, mas para ele, era apenas o principal. Então se apresse um pouco, insistiu Eionoda, impotente, antes de se virar e fechar a porta novamente. Kawakaze podia não se importar com as aparências, mas a escola ainda tinha uma imagem a zelar. Se um pai que passasse por ali o visse naquele estado, certamente seria inapropriado. Kawakaze se lembrou de sua manhã. Tsunade lhe dissera que ele precisava ir à escola para presidir a cerimônia de formatura. Ele não conseguia se livrar da suspeita de que o verdadeiro motivo dela tê-lo nomeado diretor era para evitar discursos como aquele. Na sua opinião, isso parecia perfeitamente plausível. Ele havia considerado argumentar que o Hokage deveria dar o exemplo para as crianças, mas Tsunade silenciou seus protestos com um beijo. Sem escolha, ele concordou relutantemente em assumir essa tarefa ingrata. Ao contrário de Hiruzen Sarutobi, Kawakaze não tinha a intenção de incutir a vontade do fogo em crianças desde cedo. Irritado consigo mesmo por não se manter firme, ele finalmente se levantou. Era hora de ir. Ao sair do escritório, ele foi recebido por funcionários apressados para finalizar os preparativos. Em contraste, Kawakaze parecia completamente despreocupado enquanto caminhava tranquilamente em direção ao playground. Pais e filhos que haviam passado no exame já estavam reunidos ali. Aqueles que haviam sido reprovados teriam naturalmente que repetir o ano. Afinal, ser um ninja era perigoso e honrado, e os padrões não podiam ser comprometidos. Kawakaze dirigiu-se à plataforma temporária de madeira e sentou-se. Quanto a verificar os preparativos, sabia que Eionoda só usará isso como desculpa para fazê-lo aparecer. Antes que Kawakaze pudesse se sentar, Eionoda se aproximou dele novamente. Lord Kawakaze, o senhor precisa fazer um discurso mais tarde. Tenho uma cópia do discurso anterior aqui. Gostaria de usá-la como referência? Eionoda colocou um discurso de 3 páginas na mesa de Kawakaze. Ok, vou dar uma olhada, respondeu Kawakaze, sem recusar o gesto e retomando o discurso. Ele leu com atenção. Nossa, era a mesma retórica de sempre da vontade do fogo. Como Hiruzen Sarutobi não se cansou de repeti-la. Depois de lê-lo mais algumas vezes, Kawakaze perdeu completamente o interesse, não encontrando valor em usá-lo. Você, começou Eionoda, mas logo pensou melhor e engoliu as palavras. A expressão de Kawakaze deixava claro que ele não gostava muito do projeto, e insistir no assunto só traria problemas. Kawakaze olhou para ele, imaginando o que mais ele queria. Eu quis dizer que você vai distribuir os protetores de testa para as crianças mais tarde. Quer praticar primeiro? Eionoda ofereceu, improvisando uma desculpa. Treinamento para distribuir protetores de testa? Devo te dar um primeiro? Perguntou Kawakaze, com um tom carregado de descrença. O vice-diretor parecia realmente sem esperança. Que ideia ridícula. Kof, não precisa, gaguejou Eionoda, envergonhado pela repreensão. Ele só podia se culpar por ter se intrometido. Tudo bem, vou pensar no que dizer. Vá fazer o que quiser. Kawakaze o dispensou, fechando os olhos e ignorando-o completamente. Cerca de meia hora depois, todas as crianças que haviam passado na avaliação estavam reunidas, formando uma fila organizada. Atrás delas, seus pais, cheios de orgulho e entusiasmo, apresentavam seus filhos com entusiasmo aos que o cercavam. Aquele de preto é meu filho, gabou-se um dos pais. Ele é um shinobi de hoje em diante. Aquele excepcionalmente bonito é meu filho, acrescentou outro. Ele também passou na avaliação. Muitas conversas semelhantes lotaram o playground. Quieto, quieto, gritou Eionoda, e todo o parquinho gradualmente ficou em silêncio. Parabéns aos alunos que passaram na avaliação de hoje. De hoje em diante vocês são shinobi. Espero que ao longo desses 6 anos de estudo, vocês se tornem excelentes ninjas. O aluno mais destacado da sua geração, Minato Namikaze, já é um Nin. Ele desempenhou um papel importante na Segunda Grande Guerra Ninja e serve de exemplo a ser seguido. Agora, o novo diretor, Kawakaze Atake, apresentará a vocês seus protetores de testa. Por favor, deem as boas-vindas a ele. Eionoda liderou os aplausos, e o público acompanhou-os com entusiasmo. Tendo já conduzido muitas cerimônias semelhantes, Eionoda era versado no processo. Minato é incrível, murmurou Kushina da linha com os olhos fixos em Kawakaze, mas com palavras que elogiavam Minato. Infelizmente o Flash amarelo estava de serviço e não pôde comparecer à cerimônia de formatura. Da esquerda para a direita, subam um por um, instruiu Kawakaze, sentando-se ao lado de várias caixas grandes de protetores de testa. Ele nem se deu ao trabalho de se levantar. Os alunos começaram a se aproximar de forma organizada. A maioria demonstrava um ar respeitoso em relação à diretora, mas Kushina, sempre ousada, abriu um sorriso radiante e até piscou para Kawakaze ao se aproximar. Pequeno malandro, anda logo e desce, disse Kawakaze com um sorriso, entregando-lhe o protetor de testa e repreendendo-a de brincadeira. Depois que os protetores de testa foram distribuídos, Eionoda se dirigiu à multidão novamente. Agora passaremos para a parte mais importante. Convido o diretor da escola para fazer um discurso. Com isso, Eionoda respeitosamente entregou o megafone para Kawakaze. Olá a todos, sou o diretor da escola, Kawakaze Atake, começou Kawakaze, levantando-se e caminhando até a frente do palco para se apresentar. Ouvi dizer que o novo diretor é muito impressionante. A noiva do Lord Hokage.
Ele é um dos melhores de Konoha. Os moradores na plateia começaram a murmurar entre si, mas se aquietaram novamente quando Kawakaze voltou a falar. Capítulo 217. Hoje é um dia para ser feliz, começou Kawakaze. Fomos reabastecidos com sangue novo em Konoha. A partir de hoje, vocês terão uma nova identidade. No entanto, ser um ninja nunca é uma profissão fácil, e você pode ter que pagar o preço com a sua vida. Genin é só o começo, você ainda é muito fraco. Ele fez uma breve pausa, deixando que suas palavras fossem absorvidas antes de continuar. Hoje tem um anúncio importante a fazer. Diante disso, Kawakaze fez outra pausa, dando tempo para a multidão reagir. Eionoda, parada ao lado, sentiu-se subitamente inquieta. Algo no tom de Kawakaze sugeria que ele estava prestes a propor algo inédito. As crianças na plateia já começavam a murmurar entre si, algumas se voltando para Kushina em busca de respostas. Seus colegas presumiram que ela tinha informações privilegiadas, mas na verdade, nem ela fazia ideia do que Kawakaze estava planejando. Era apenas um capricho dele. Decidi criar cursos avançados, anunciou Kawakaze. Eles serão divididos em 4 classes: combate, interrogatório, comando e medicina. A participação não é obrigatória, mas aqueles que concluírem esses cursos, sem dúvida terão um futuro melhor. Kawakaze terminou de delinear sua ideia, esperando que a multidão absorvesse a informação. Eionoda, um educador experiente que atuava como vice-diretor desde a época do segundo Hokage, ficou surpreso. Em todos os seus anos, nem mesmo Hiruzen Sarutobi havia tentado algo tão radical. Treinar talentos não era algo inerentemente ruim, mas a escala da proposta de Kawakaze implicava um aumento enorme em despesas e pessoal. Konogakakure não tinha recursos suficientes para apoiar tal iniciativa facilmente, e alocar recursos para ela seria um desafio. Pela descrição de Kawakaze, ficava claro que essas aulas não eram destinadas a graduados de nível Genin. A expectativa parecia ser a de formar graduados Chunin ou mesmo Chunin. Os custos, tanto financeiros quanto logísticos, seriam imensos. Senhor Kawakaze, podemos reconsiderar isso? Eionoda deu um passo à frente e perguntou suavemente com as sobrancelhas franzidas. Como alguém familiarizado com as restrições financeiras da vila, ele compreendia a pressão que tal plano imporia. Se você não está no comando, não sabe o quão difícil é sobreviver. Em que posição estou? Perguntou Kawakaze, largando o megafone. Você é o diretor, respondeu Eionoda, compreendendo perfeitamente a intenção de Kawakaze e sua determinação inabalável. Percebendo que não havia necessidade de um vice-diretor se intrometer, decidiu recuar e deixar Kawakaze cuidar das coisas. Senhor Kawakaze, essas 4 turmas têm algum pré-requisito? Perguntou rapidamente alguém da plateia. A promessa de um futuro melhor claramente despertou o interesse de pais e alunos. Naturalmente, existem requisitos, respondeu Kawakaze. Faremos um teste para alocar os candidatos a essas 4 turmas. Se você não passar no teste, me desculpe. Você deve entender que essas são aulas avançadas, projetadas para ajudar você a desenvolver seus talentos. Kawakaze entendia que nem todos os genins tinham os mesmos dons e que não havia justiça absoluta no mundo. Seu objetivo era proporcionar mais oportunidades aos ninjas civis e, ao mesmo tempo, fortalecer a reputação de Konoha. Com o tempo, ele acreditava que essa iniciativa daria a Konoha uma vantagem significativa sobre as outras vilas. Quanto ao financiamento e ao pessoal necessários, ele planejava discutir com Tsunade. Mesmo que tivesse que contribuir pessoalmente, estava preparado para isso. No final, esses alunos se tornariam seus discípulos, e seu sucesso se refletiria na liderança de Tsunade. Quem realmente estava no comando em Konoha? Essa não era uma questão que ele precisava considerar. Vou me inscrever, alguém gritou ansiosamente. Quando Kawakaze terminou de falar, muitas mãos se levantaram na plateia, sinalizando entusiasmo generalizado pelas novas classes. Kushina, no entanto, permaneceu indiferente. Seu caminho e talentos já estavam claros, e ela não tinha interesse em fazer aulas extras que considerava tediosas. Para ela, tais atividades só reduziriam seu tempo como Minato, algo que ela não estava disposta a sacrificar. Certo, vocês podem se inscrever primeiro com o Sensei Chan, anunciou Kawakaze, apontando para um professor que cuidaria das inscrições. Avisaremos vocês sobre o teste assim que terminarmos a organização. Deixando a inscrição para o Sensei Chan, Kawakaze efetivamente transferiu essa responsabilidade e seguiu em frente. A cerimônia de formatura, que havia sido interrompida por sua decisão repentina, terminou antes do planejado. No entanto, o clima era o mais animado dos últimos anos. Kawakaze acreditava que táticas de baixo nível, como lavagem cerebral, não adiantavam de nada. As massas não eram tolas e não seguiriam cegamente. Satisfeito com o rumo que as coisas estavam tomando, ele reafirmou sua determinação em proteger Konoha de Tsunade. Retornando ao seu assento, ele sentou-se para descansar. Lord Kawakaze, a decisão foi tomada. Devemos discutir os detalhes? Perguntou Eionoda. Ele havia aceitado que a reforma da Academia Ninja de Konoha era inevitável e optou por se aliar à iniciativa. Não seria sensato se opor ao líder. Diga-me o que você pensa, disse Kawakaze, apreciando a abordagem conservadora, mas prática de Eionoda. Assim que iniciarmos essas 4 turmas, as primeiras questões a serem abordadas serão os professores e o financiamento. O orçamento restante da escola não é suficiente para abrir 4 turmas avançadas de uma só vez. A maioria dos nossos professores atuais são apenas Chunin comuns e podem não atender aos padrões exigidos para suas aulas avançadas. Depois, há a questão do teste, você não especificou como ele deve ser conduzido. E além disso, antes que Eionoda pudesse continuar, Kawakaze interrompeu, percebendo que ele poderia ter sido muito impulsivo com seus comentários anteriores. Certo, eu cuido do pessoal e do financiamento. Você se concentra em preparar as questões da prova. Com isso, Kawakaze tentou sair, pois preferia uma abordagem mais passiva na gestão. Senhor Kawakaze, ainda não terminei, disse Eionoda agarrando pela manga. Ele não ia deixar Kawakaze escapar.
Como um homem mais velho, chegando ao fim da carreira, sabia que não conseguiria lidar com a carga de trabalho sozinho. Pare de falar e me escute, disse Kawakazi com firmeza, incapaz de recorrer a qualquer outra coisa além do raciocínio. Ele se sentou novamente, pronto para usar a lógica para convencer Ayonoda. Deixe-me perguntar primeiro, se eu conseguir fazer com que essas 4 aulas sejam um sucesso, a Academia Ninja continuará sendo a mesma de antes? Perguntou Kawakazi, com uma expressão séria. O que você quer dizer? Respondeu Ayonoda, um pouco perplexo com a linha de questionamento. Sua mente não estava tão afiada quanto antes, e ele teve dificuldade para acompanhar o raciocínio de Kawakazi. Pense nisso. Quando tivermos essas 4 classes em funcionamento em alguns anos, não haverá um grupo de ninjas extraordinários, continuou Kawakazi. Ayonoda sentiu. Não havia dúvida quanto a isso. Então, nossa academia ninja se tornará um verdadeiro campo de treinamento para talentos. Ela ocupará um lugar central em Konoha. Será que as pessoas ainda vão zombar de nós quando formos às reuniões? Ainda vão dizer que só produzimos bucha de canhão? Ou talvez, até lá, as pessoas nessas reuniões sejam seus alunos. Imagine só isso. Não seria incrivelmente gratificante? Kawakazi pintou um quadro vívido do futuro, ajudando Ayonoda, que passou a maior parte de sua vida na academia, a ver a potencial transformação. Sim, disse Ayonoda, momentaneamente impressionado com a visão que Kawakazi lhe apresentou. Era um cenário que ele jamais ousara imaginar. Agora, você consegue lidar com essas questões triviais? Perguntou Kawakazi com um sorriso, fazendo sua pergunta final. Sim, respondeu Ayonoda com convicção, totalmente convencido. Kawakazi o havia convencido mais uma vez. Tenho confiança em você, então continue com o bom trabalho. Vendo que seu plano havia dado certo, Kawakazi aproveitou a oportunidade para dar uma escapadinha. Não era preguiça, ele simplesmente preferia delegar o trabalho e deixar que outra pessoa arcasse com os custos. Quanto às questões da prova, ele não tinha intenção de criá-las ele mesmo. Depois que Kawakazi foi embora, a mente de Ayonoda começou a clarear. Vice-diretora Ei, como vamos elaborar essa prova? Perguntou cautelosamente um dos professores responsáveis por preparar as questões. Que teste? Ayonoda perguntou, assustado, abruptamente tirado de sua visão do futuro e trazido de volta ao presente. Aquele que você prometeu ao diretor, respondeu o professor, piscando inocentemente. Isso é um absurdo, murmurou Ayonoda, percebendo tarde demais que havia sido completamente enganado. Ele bateu a mão na mesa, frustrado. Não conte a ninguém sobre isso, alertou ele, lançando um olhar penetrante e ameaçador para a professora. Se a notícia de que ele havia sido enganado por alguém tão mais jovem se espalhasse, como ele poderia encarar alguém? Milímetro 1, o professor assentiu rapidamente, como se sua vida dependesse disso. Capítulo 218. Ayonoda aceitou a tarefa ingrata que Kawakazi lhe designara com a maior naturalidade e visitou todos os contatos que lhe ocorreram. Abordou a Anbu, a força de interrogatório e outros departamentos, utilizando todos os seus contatos para reunir questões de prova. Forçando um sorriso, ele tentou se consolar, pensando que aquela dificuldade eventualmente o levaria a algo que valesse a pena. No entanto, ao refletir sobre sua situação, 2 lágrimas rolaram por seu rosto envelhecido. Que pecados ele havia cometido para merecer aquilo? Após o teste, os genin selecionados foram designados para uma das 4 classes. A turma de medicina teve o menor número de alunos como esperado, já que o limite para se tornar um ninja da medicina era o mais alto. A turma de combate, por outro lado, teve o maior número de alunos, já que todos os genins escolhidos se destacaram em pelo menos uma técnica. As turmas de interrogatório e comando tiveram números aproximadamente iguais de alunos. No final, Kawakazi conseguiu uma grande quantia de financiamento de Tsunade. Para o corpo docente, ele recrutou vários de seus subordinados da Segunda Grande Guerra Ninja. Com tudo pronto, as classes avançadas da Academia Ninja foram oficialmente estabelecidas, causando um rebuliço significativo em Konoha. Qualquer pessoa com visão de futuro reconheceria a importância dessa reforma. Até Hiruzen, ao saber da notícia, teve uma longa conversa com Umura. Distanciando-se do centro do poder, os 2 estadistas mais velhos puderam ver as coisas com mais clareza e não puderam deixar de se maravilhar com a ampla visão de Kawakazi. Eles suspiraram, admitindo que Tsunade havia encontrado uma excelente parceira. Sob sua liderança, acreditavam que Konoha poderia recuperar sua vitalidade e caminhar em direção a um futuro mais brilhante. Naquela tarde, no dojo do clã Ataque, 2 figuras cercadas por raios estavam de frente uma para a outra. Sou eu, irmão. Venha me matar, disse Kawakazi arrogantemente, com o peito estufado e um ar de desafio. Eu vou te matar hoje. Assim que as palavras saíram de sua boca, Sakumo investiu contra Kawakazi, com uma lâmina curta brilhando em sua mão. Hoje terei minha vingança. O vento aumentou e relâmpagos crepitaram no ar. O rosto de Sakumo era sombrio, seus movimentos rápidos. Num piscar de olhos, ele fechou a distância entre eles. A lâmina curta, brilhando com luz branca, balançou diretamente na direção do estômago de Kawakazi sem hesitação. O impacto causou alguma dor, mas não o suficiente para perturbá-lo. Kawakazi não recuou nem se esquivou, determinado a testar a resistência de seu novo modo de chakra de liberação de relâmpagos. Sob a força do ataque de Sakumo, Kawakazi foi empurrado para trás vários metros. Todos que assistiam prenderam a respiração. A tensão pairava no ar. Haha, irmão mais velho, você não comeu? Kawakazi riu, dando um tapinha na barriga que não apresentava nenhum dano visível. Não é de se admirar que o irmão mais velho Sakumo sempre queira bater nele. Nunca vi ninguém tão irritante, murmurou Dui para Shinku, que estava ao seu lado. Eu também gostaria de cortá-lo em pedaços, respondeu Shinku, assentindo. Se eu tivesse um irmão assim, seria insuportável. Certo, não me culpe por ser rude, disse Sakumo, ajustando sua postura para outro ataque. As capacidades defensivas do modo de chakra de liberação de relâmpago de Kawakazi eram realmente notáveis.
Antes de dominar essa técnica, Kawakaze não teria sido capaz de suportar a lâmina curta de Sakumo. No entanto, Sakumo também havia aprendido o modo de chakra de liberação de relâmpago, e a técnica havia aumentado significativamente sua força. Em outras palavras, a distância entre eles diminuiu consideravelmente, embora Sakumo permanecesse um passo atrás do progresso de Kawakaze. Não se contenha, vamos lá, provocou Kawakaze, transbordando confiança. Com a ajuda de sua trapaça, seu modo de chakra de liberação de relâmpagos rivalizava até mesmo com o de A. Ele não apenas o havia dominado, como também o havia aprimorado, enquanto Sakumo ainda refinava sua compreensão. A diferença era clara. Sakumo soltou um grito alto enquanto mais chakra surgia em seu corpo, atingindo o nível mais forte que ele já havia alcançado. Com um estalo alto, Sakumo desapareceu de vista. Em seu lugar, um dragão do trovão branco, com a boca escancarada em um rosnado sanguinário, avançou em direção a Kawakaze. As presas e garras do dragão pareciam quase tangíveis, seu tamanho imenso superando Kawakaze, que parecia tão pequeno quanto uma formiga em comparação. Bang! Uma explosão ensurdecedora encheu o ar enquanto fumaça e poeira subiam. Algo errado? Perguntou Shinku, ansioso, levantando-se. A comoção foi muito maior do que o esperado, e as sementes de melão em sua mão congelaram no ar. Ele conhecia a extensão da força de Sakumo, e Kawakaze estava claramente correndo um sério risco ao se manter firme. Acho que não. Eles são irmãos muito próximos, disse Dui, tentando parecer calmo. No entanto, seus olhos arregalados traíam seu esforço enquanto ele se esforçava para enxergar através da fumaça. Tio, pai, Kakashi, cada vez mais ansioso, abandonou seus amigos Kurenai e Gai e começou a correr em direção à fumaça com suas pernas curtas. Ai! Onimaru e o cachorro branco correram para protegê-lo de ambos os lados. Se o pirralho caísse e se machucasse, eles temiam receber uma bronca, ou pior. Kakashi, corra mais devagar, gritou Kushina, alcançando o ar rapidamente. Com um movimento suave, ela pegou Kakashi nos braços. Ao contrário dos outros, ela não estava nem um pouco preocupada. Minato praticamente demonizara a força de Kawakaze em suas histórias, e ela confiava plenamente nele. Enquanto isso, Kurenai e Gai estavam sendo cuidados por outras duas mulheres, uma das quais era Mikoto Uchiha. Dui havia se afastado de qualquer cargo importante, então Tsunade o encarregou de supervisionar o treinamento de Kushina, formando uma equipe de 3 pessoas. Fiel à sua promessa, ela havia encontrado um sensei extraordinário para Kushina. O desempenho de Dui durante a Segunda Grande Guerra Ninja foi lendário. Sua reputação foi construída em batalhas extenuantes, e ninguém em Konoha duvidava de sua destreza. No entanto, naquele momento a equipe de Kushina parecia longe de impressionar. As 3 meninas lutavam para acompanhar o ritmo implacável de Dui e ao mesmo tempo cuidar das crianças. Elas ainda não haviam realizado nenhuma tarefa de verdade, e Dui não conseguirá ensinar-lhes ninjutsu algum. Como Kawakaze diria, foi apenas uma situação de falha épica. Kushina estava carregando Kakashi quando viram 2 figuras emergirem da fumaça e da poeira antes de chegarem ao seu destino. Papai está bem, só brincando com seu tio, disse Sakumo enquanto se aproximava, pegando Kakashi de Kushina e dando-lhe um sorriso gentil. Tio, chamou Kakashi, dando um tapinha no queixo de Sakumo. Então, avistando Kawakaze, estendeu a mão para ele, ansioso. Bom garoto, você ainda sabe cuidar dos outros, disse Kawakaze, pegando Kakashi de Sakumo, cujo olhar era penetrante o suficiente para cortar. Aquele olhar casual de Sakumo foi quase de partir o coração. Se você não consegue me vencer, tudo bem, mas a proximidade do seu filho com você realmente te irrita, não é, velho? Kawakaze ataque. Sakumo começou, claramente pronto para desferir um discurso, mas foi interrompido por uma voz familiar à distância. Eu deixei vocês cuidarem das crianças, e vocês 2 viraram a casa de cabeça para baixo? Nayuki gritou, com um tom exasperado. O enorme fosso onde Kawakaze e Sakumo haviam acabado de lutar nem teve tempo de ser consertado. Nayuki não precisou pensar muito para saber que os 2 irmãos haviam causado problemas novamente. Não, estávamos só tendo uma discussão amigável. Certo, disse Sakumo rapidamente, forçando um sorriso e tentando explicar para a esposa. Ele não se esqueceu de piscar para Kawakaze, incentivando-o silenciosamente a entrar na brincadeira. Sim, o irmão mais velho e eu estávamos apenas brincando. Obrigado pelo seu trabalho duro, disse Kawakaze suavemente, cumprimentando Nayuki com Kakashi em seus braços. Nayuki não estava sozinha, as esposas de Shinku e Dui estavam com ela. Elas tinham ido à mansão Senju para ajudar e deixaram as crianças aos cuidados dos maridos. As mulheres tinham acabado de voltar, sem nem mesmo passar pela porta, quando ouviram a forte explosão e quase entraram em pânico. Shinku e Dui rapidamente se moveram para pegar as crianças, mas seus esforços foram em vão, pois eles enfrentaram repreensões de suas esposas, sendo considerados totalmente desatualizados. Kushina, assistindo a cena com seus 2 amiguinhos, achou graça e não conseguiu evitar uma sensação de alívio. Criar filhos é realmente a coisa mais irritante do mundo. Kawakaze, seu casamento com Tsunade é daqui a poucos dias, Nayuki o lembrou. O lado do Senju já está preparado. Nós também não podemos parecer maltrapilhos. Você deveria ir verificar tudo sozinho. Entendeu? Nayuki tirou Kakashi dos braços de Kawakaze, dando-lhe mais algumas palavras de conselho. Entendido, cunhada, respondeu Kawakaze com um sorriso. Era realmente uma sorte para ele ter uma cunhada que cuidava de quase tudo. Capítulo 219. 3 dias depois, o casamento de Kawakaze e Tsunade aconteceu conforme o planejado, e toda a vila de Konoha fervilhava de entusiasmo. O casamento da senhora Okage foi uma celebração compartilhada por todos.
Finalmente voltei, disse um homem de longos cabelos brancos, parado do lado de fora dos portões de Konogakakure. Ele olhou para os portões com uma mistura de emoção e nostalgia. Jiraiya estivera ausente por mais de um ano, e durante sua ausência, Tsunade solidificara oficialmente seu relacionamento com Kawakaze. Embora ainda não tivesse encontrado a criança do destino que o sábio sapo havia previsto, ele havia encontrado seu próprio amor durante suas viagens. É esta vila em que você cresceu? Perguntou a mulher ao lado dele. Ela tinha cabelos castanhos curtos, carregava uma longa espada nas costas e segurava o braço dele com carinho enquanto seu olhar se voltava para o rosto dele. Sim, respondeu Jiraiya. Eu te disse, ela vai se casar. Ele falou abertamente. O amor que ele outrora sentia por Tsunade havia desaparecido com o tempo, especialmente após a chegada de Kawakaze em sua vida. Agora que ela havia encontrado a felicidade, Jiraiya também havia seguido em frente, encontrando alguém com quem compartilhar sua vida. Esse homem é mais forte que você? Makina Deziko, a mulher ao lado dele, perguntou sem hesitar. Ela não se importava com os sentimentos passados de Jiraiya por Tsunade. Em sua aldeia, era tradição desafiar e derrotar um homem forte antes de se casar com ele. Ela havia perdido para Jiraiya em combate e, conforme a aposta, deixou sua aldeia para segui-lo. Com o tempo, sua admiração por sua força se transformou em profunda afeição. Ele é muito forte, admitiu Jiraiya, com a mente brevemente voltada para a cena de Kawakaze decapitando Ans. A lembrança o deixou momentaneamente perdido em pensamentos. Vamos. Quero ver com meus próprios olhos, disse Maki, puxando Jiraiya para perto. Eles se aproximaram do portão e Maki bateu. Depois de um momento, o portão se abriu. Senhor Jiraiya, você voltou? O guarda ninja no portão reconheceu Jiraiya, sua expressão se iluminando de surpresa. Sim, voltei para o casamento, respondeu Jiraiya com um sorriso, conduzindo Maki para dentro da vila. A senhora Okage ficará muito feliz, disse o guarda, conhecendo a história entre Jiraiya e Tsunade. Era um sentimento natural de se expressar. Haha, eu fiz uma viagem especial de volta, disse Jiraiya, acenando para o ninja que o guardava enquanto puxava Maki em direção à mansão Senju. Que lugar animado. É muito melhor que a nossa vila na Deziko, comentou Maki com o olhar percorrendo as ruas movimentadas de Konoha. A prosperidade das 5 grandes nações era realmente notável. De agora em diante, esta também será sua casa, disse Jiraiya, dando um tapinha na mão que ela segurava na dele. Respondeu Maki sem hesitar. Ela não era do tipo que se esquivava e, como alguém que havia escolhido seu caminho com decisão, portava-se com confiança. À medida que se aproximavam da mansão Senju, a multidão aumentava. Muitos aldeões vieram voluntariamente para parabenizá-los. Muito tempo sem ver. Jiraiya sentiu um toque no ombro e se virou para ouvir uma voz familiar. Há quanto tempo? Respondeu Jiraiya enquanto encarava Orochimaru. Achei que você não voltaria. E quem é? Perguntou Orochimaru com um olhar curioso pousado em Maki. Parecia que seu velho amigo havia seguido em frente e encontrado a felicidade. Haha, está é minha noiva, Makina Deziko, disse Jiraiya com um sorriso. Em seguida gesticulou para Orochimaru e continuou. Este é Orochimaru, meu colega discípulo e melhor amigo. Orochimaru se apresentou com igual generosidade, seu olhar se voltando brevemente para a mulher ao seu lado. Esta é Pakura, minha futura esposa. Ele pegou a mão dela enquanto falava. Olá, sou Pakura, ela cumprimentou calorosamente. Olá, sou Makina Deziko, Maki respondeu educadamente. Vamos juntos, sugeriu Orochimaru, e ele e Jiraiya trocaram um sorriso cúmplice. Os 4, agora um grupo, continuaram em direção à mansão Senju. Lanternas vermelhas adornavam a mansão, brilhando intensamente para marcar a alegre ocasião. Servos entravam e saíam apressados, a maioria deles transferidos do clã Ataque. Mito sempre preferira uma casa tranquila, então a mansão Senju não tinha funcionários suficientes para tal evento. Grande irmão Jiraiya. Assim que Jiraiya entrou, ele foi avistado pelo atento Navaki. Navaki, você cresceu tanto, disse Jiraiya com um sorriso. Sentindo-se um pouco envergonhado de bagunçar o cabelo de Navaki agora, ele se contentou em dar um tapinha em seu ombro. Sensei, esposa do sensei, cumprimentou Navaki, acostumado a se dirigir às pessoas formalmente, embora Orochimaru e Pakura ainda não fossem casados. Pakura cumprimentou Navaki com um aceno educado. Embora não fosse oficialmente casada, ela era efetivamente considerada esposa de Orochimaru. Irmão Jiraiya, está sua esposa? Perguntou Navaki com um olhar curioso voltado para Makina Deziko. Ela era inegavelmente linda. Sim, ela não é bonita, disse Jiraiya, voltando ao seu jeito brincalhão de sempre, dando uma piscadela atrevida para Navaki. Maki, nada impressionado, beliscou Jiraiya com irritação, o que fez com que ele demonstrasse uma expressão de dor. Haha, olá. Meu nome é Navaki, disse Navaki calorosamente, reprimindo uma risada da situação de Jiraiya enquanto cumprimentava Maki. Olá, respondeu Maki, oferecendo um sorriso educado. Vou levá-los para se sentarem. Meu cunhado chegará em breve, disse Navaki, conduzindo o grupo em direção ao salão interno. Você pode se sentar aqui. Ainda tenho que receber outros convidados, acrescentou Navaki, arrumando os lugares para eles antes de sair apressado. Com o casamento da irmã, responsabilidades não lhe faltavam. Orochimaru e Jiraiya se acomodaram em seus assentos e retomaram a conversa, discutindo seu treinamento e os eventos que haviam enfrentado. As duas mulheres sentaram-se calmamente ao lado deles, ocasionalmente juntando-se à discussão com alguns comentários. Tsunade e Kawakaze esperaram muito tempo e agora finalmente estão casados, disse Orochimaru, tomando seu chá calmamente. Nós também temos que trabalhar duro. Sim, não podemos ficar muito para trás, concordou Jiraiya, tomando um grande gole de sua xícara de chá. Seu comportamento casual contrastando fortemente com a postura serena de Orochimaru. Por que você não pede para Tsunade te dar uma missão? Ela é a Hokage agora, brincou Orochimaru, despreocupadamente. A proximidade entre eles permitia tais comentários sem a necessidade de formalidade.
Haha, eu estava planejando esperar até depois do casamento dela para pedir uma posição de alto escalão, respondeu Jiraiya, imitando o tom despreocupado de Orochimaru. Jiraiya não ficou surpreso ao descobrir os motivos da abdicação de Hiruzen. Embora saísse da vila com frequência, sempre soubera que a decisão de Hiruzen poderia ter mais a ver com o que fora declarado abertamente. Mesmo assim, optou por não se aprofundar no assunto. Nesse momento, Tsunade estava esperando Kavakazi chegar em seu quarto nupcial. Ela usava um kimono branco pesado, o que lhe dava um ar digno que contrastava com seu comportamento despreocupado habitual. Mesmo assim, sua beleza permanecia impressionante. Tsunade, vou sentir sua falta, minha querida, provocou Mito enquanto ajeitava o cabelo de Tsunade, demonstrando claramente seu divertimento. Haha, Mito riu suavemente, incapaz de esconder seu alívio. Dá para parar de rir? Isso tornaria tudo mais realista, disse Tsunade, revirando os olhos. Tradicionalmente, a família da noiva chorava no dia do casamento, mas sua avó não conseguia parar de rir, feliz como sempre. Desculpe, não consegui evitar. Vou parar de rir, disse Mito, esfregando o rosto e tentando fazer uma expressão triste. Misaki e Kushina ficaram de lado, com lágrimas de riso reprimido ameaçando rolar. Se não tivessem medo de serem repreendidas, teriam rido abertamente. Vovó, quanto tempo até o casamento começar? Perguntou Tsunade, sentada, mas claramente ficando impaciente. Está quase na hora? Não se preocupe, respondeu Mito enquanto retocava a maquiagem de Tsunade, sentindo que seus lábios não estavam simétricos o suficiente. Irmã Tsunade, você está tão bonita hoje, disse Kushina, olhando para a aparência radiante de Tsunade com uma ponta de inveja. Sério? Eu também acho, respondeu Tsunade, olhando no espelho e concordando com um toque de autoadmiração. Irmã, meu cunhado está chegando. Ah, e esqueci de mencionar, o irmão mais velho Jiraiya já chegou. Navaki gritou da porta antes de sair apressado, tendo parado apenas para dar a notícia. Isso é ótimo, disse Tsunade, seu rosto se iluminando com um sorriso tão radiante quanto uma peônia em flor. Capítulo 220. Depressa, você está passeando? Kavakazi, vestido com um auri e uma cama estampados em preto, montava um grande cavalo preto. Embora não gostasse de trajes tradicionais, ele os tolerava, já que estava em terra estrangeira. Inicialmente não havia cavalo, mas Kavakazi insistiu em montar uma tentativa de se alinhar ao grande casamento que ele imaginava. Ai, o cavalo preto soltou um gemido baixo e miserável. No mundo onde os ninjas podiam correr mais rápido que os cavalos, encontrar um corcel alto que atendesse aos padrões de Kavakazi era quase impossível. Engenhoso como sempre, ele encontrou uma solução. Onimaru se tornou sua montaria. Nayuki ajudou realizando a técnica de transformação e então tranquilizou o relutante Onimaru. Ele vai se casar hoje, então não leve para o lado pessoal. O Onimaru, resignado ao seu papel enquanto vivia sob o teto de outra pessoa, abaixou a cabeça em derrota. Se você atrasar meu momento auspicioso, eu te esfolo vivo, avisou Kavakazi, dando um tapinha na cabeça do cavalo negro. Assustado, o Onimaru transformado acelerou. À medida que Onimaru acelerava o passo, a procissão atrás de Kavakazi o seguia. De ambos os lados da rua, multidões formavam muralhas de pessoas gritando suas bênçãos. Por um lado, Kavakazi inspirava imenso respeito, por outro, o clã Ataque não poupava despesas. Doces e frutas em conserva eram jogados como confete, deliciando idosos e crianças que corriam para pegar as guloseimas e compartilhar a alegria. Ao se aproximarem da mansão Senju, o sorriso de Kavakazi se alargou. Ele havia esperado muito tempo por este dia. Ao chegar, Kavakazi desmontou em frente à mansão, ajustou seu traje e caminhou confiantemente. Chegou a hora da sorte, anunciou uma voz, seguida pelo crepitar de fogos de artifício. Ao longo do caminho, Kavakazi recebeu inúmeras bênçãos, que ele reconheceu com graça. Atravessando o pátio com facilidade, aproximou-se do quarto de Tsunade. Vários discípulos, incluindo Minato, o seguiram, com os rostos cheios de expectativa. Irmã, o cunhado entrou pela porta. No quarto de Tsunade, Navaki relatou as últimas notícias. Eu ouvi. Não precisa se repetir. No momento em que os fogos de artifício soaram, Tsunade soube que Kavakazi havia chegado. Ela se ajeitou novamente e alisou o cabelo levemente desgrenhado. Vovó, há algo errado comigo? Ao ver a rara demonstração de maneirismos femininos de Tsunade, os lábios de Mito se curvaram em um leve sorriso. Não, minha neta é a mais bonita. A visão de Tsunade se casando por amor fez Mito se lembrar de Hashirama. Embora houvesse considerações políticas em seu casamento, o amor fora a força motriz. Até Madara, por mais resignado que estivesse, só conseguia assistir Hashirama se deixar levar por ela. Isso é bom. Tsunade ficou em silêncio depois de falar, com os olhos fixos na porta fechada. Não demorou muito para que uma comoção surgisse do lado de fora. Tsunade, vim me casar com você hoje. Você pode entrar agora? Kavakazi pigarreou antes de bater na porta. Instantaneamente, todos os olhares na sala se voltaram para Tsunade. Disse Tsunade, com as bochechas levemente coradas, permitindo que Kavakazi entrasse. Você está linda hoje. No momento em que Kavakazi pôs os olhos em Tsunade, não conseguiu desviar o olhar. Acompanhou sua admiração com um comentário lisonjeiro. A bajulação, por mais usada que fosse, nunca parecia perder o encanto. Cunhado, se você diz isso, significa que minha irmã não era bonita antes? Navaki sorriu maliciosamente, aproveitando a oportunidade para provocar Kavakazi antes que Tsunade pudesse responder. A lembrança de um incidente passado em que Tsunade o havia interrogado passou pela mente de Navaki. Se Misaki não tivesse intervindo, ele não tinha certeza de como teria escapado daquela situação. O que você tem a ver com isso? Fique fora disso, Tsunade retrucou para Navaki, com um tom de voz carregado de 2 pesos e 2 medidas. Você também está muito bonito hoje, ela acrescentou, ignorando a expressão magoada de Navaki e sorrindo calorosamente para Kavakazi. Vamos lá, tenham bom senso, vocês dois.
Apressem-se e saiam. Os convidados estão esperando impacientemente e interrompeu Mito, interrompendo a conversa e incitando-os a irem embora. Certo, vovó, respondeu Kawakaze, mas quando estava prestes a dizer mais alguma coisa, as palavras de Mito não lhe deixaram outra escolha a não ser obedecer. Em vez disso, ele se aproximou de Tsunade e estendeu a mão em um gesto convidativo. Tsunade colocou sua mão fina na palma dele e se levantou graciosamente. Lá fora, os convidados já estavam sentados, e Kawakaze surgiu segurando a mão de Tsunade. Eles realmente são uma combinação perfeita. Uma combinação perfeita. Que casal perfeito, murmuravam vozes da multidão. Os convidados olharam para Kawakaze e Tsunade, suspirando de admiração. Homens e mulheres bonitos são cativantes em qualquer lugar, especialmente quando ambos ocupam posições de destaque em Konoha. Mito, como a anciã de mais alto status de ambas as famílias, já havia se sentado em um espaço reservado no salão interno. À sua frente havia 2 futons. Os recém-casados agora prestarão suas homenagens, anunciou Koharu Tatani, servindo como mestre de cerimônias. Parado não muito longe de Mito, Koharu parecia um oficiante experiente. Como alguém que já havia seguido a Shirama, o falecido marido de Mito, Koharu nutria por ela certa reverência. Kawakaze e Tsunade caminharam lentamente pelo centro da multidão reunida, aproximando-se de Mito. Vovó, elas cumprimentaram em uníssono antes de se ajoelharem nos futons. Sirva o chá, Koharu instruiu, e um criado prontamente trouxe 2 xícaras. Mito sorriu enquanto tomava um gole de chá. Assim que terminou, pegou uma pilha de escrituras de terras atrás de si. Tsunade, a vovó não tem mais nada, começou ela. Este é um conjunto de escrituras de terras. Você vem pensando nisso há muito tempo, então estou te dando hoje. Ela entregou as escrituras para Tsunade, uma fortuna que ressaltava o status de Mito como o indivíduo mais rico de Konoha. Vovó, não, deixa isso com a Navaki, interrompeu Kawakaze, visivelmente incomodado. Ele temia que Tsunade pudesse desperdiçar tamanha fortuna, achando melhor deixar tudo para Navaki. Tsunade lançou-lhe um olhar furioso, questionando silenciosamente se ela havia se casado com um tolo que não entendia o valor da riqueza. Sua família é sua responsabilidade, disse Mito com firmeza. Quando você se casa com alguém de uma família, precisa de um dote adequado. Sob o olhar ansioso de Tsunade, Mito colocou as escrituras das terras em suas mãos. Obrigada, vovó, disse Tsunade com um tom de voz carregado de rara cordialidade. Por um momento, Mito se perguntou se aquela era a vez mais perto que Tsunade chegará de chamá-la de vovó, ou se era apenas imaginação dela. Criança boba, Mito riu, me deu um neto logo. Depois que Mito terminou de falar, Kawakaze e Tsunade se curvaram respeitosamente 3 vezes. A cerimônia está completa. Vamos entreter nossos convidados, anunciou Koharu antes de se dirigir ao seu assento, onde Hiruzen e Omura já aguardavam. Kawakaze e Tsunade se levantaram e foram até os convidados, seguidos de perto por criados carregando bandejas de bebidas. Em cada mesa, o casal aceitou graciosamente as bebidas oferecidas. Inevitavelmente, usaram chakra para evitar a embriaguez. Caso contrário, com tantos brindes para celebrar, talvez nem chegassem aos aposentos nupciais. Muito menos voltassem para casa sem ajuda. Logo chegaram à mesa de Jiraiya. Apesar de toda a bebida, Kawakaze e Tsunade permaneceram relativamente sóbrios. Parabéns, disse Jiraiya, erguendo a xícara. Inúmeros pensamentos lhe passavam pela cabeça, mas no fim, essas 3 simples palavras foram tudo o que conseguiu dizer. Naquele momento ele realmente se entregou. Ouvi isso do Navaki, você também deveria se apressar, brincou Tsunade, com um sorriso afiado iluminando seu rosto enquanto ela brindava com Jiraiya. Maki, brindando com Kawakaze, olhou para Tsunade e entendeu por que Jiraiya havia se apaixonado por ela. Tudo o que conseguia pensar era que Kawakaze era um homem de muita sorte. O casal continuou fazendo rondas, bebendo com Orochimaru e os outros antes de ir para a mesa ao lado. Quando terminaram todos, Saki, Kawakaze e Tsunade correram para um canto tranquilo, usando o chakra para se livrar dos efeitos do álcool. Mais bebidas e estariam prontos para dormir, e não para as festividades. À medida que a noite avançava, o banquete foi diminuindo gradualmente. Em meio aos convidados que se despediam, Kawakaze acompanhou Tsunade até a liteira nupcial. Ele se virou para a montaria Onimaru, que felizmente já havia sido alimentada antes. Caso contrário, a montaria, já relutante, teria ficado ainda mais ressentida. Em meio ao crepitar dos fogos de artifício, a liteira nupcial começou sua jornada até o clã Ataque. Mito ficou parada na porta, observando a liteira desaparecer na distância, uma onda de melancolia a invadindo conforme as festividades avançavam. A alegria continuou enquanto a liteira chegava ao clã Ataque, que estava adornado com lanternas e serpentinas para a ocasião. Nayuki e Sakumo esperavam na entrada, ambos visivelmente animados. Para Sakumo, o irmão mais velho que muitas vezes atua como uma figura paterna, hoje era uma rara oportunidade de comemorar de todo o coração. A liteira parou em frente à residência do clã Ataque. Kawakaze desmontou de Onimaru e se adiantou para ajudar Tsunade a sair do palanquim. Vamos, disse Kawakaze, tirando Tsunade de seus pensamentos. Tsunade sentiu uma onda de emoção desconhecida ao ver os portões do clã Ataque hoje. Embora conhecesse cada árvore e planta do jardim dali em diante, aquele seria seu lar. Era uma sensação totalmente nova. Certo, ela respondeu, dando um passo à frente. Juntos, ela e Kawakaze caminharam ombro a ombro em direção à residência. Seguindo as instruções do mestre de cerimônias na entrada, eles realizaram os rituais formais e pesados como marionetes, passando por cada etapa conforme necessário. Enquanto isso, Sakumo e Nayuki já estavam sentados no salão, aguardando os noivos para a próxima rodada de formalidades. Você precisa parar de se exibir, disse Nayuki, notando a presunção mal contida de Sakumo. É tão óbvio assim? Perguntou Sakumo, fingindo surpresa. Ele achou que tinha sido sutil, mas os olhos aguçados de Nayuki o enxergaram. Ei,
Nayuki não se deu ao trabalho de discutir, apenas virou a cabeça com um sorriso frio. Não demorou muito para que Kawakaze e Tsunade entrassem no salão. Irmão mais velho, cunhada, eles cumprimentaram, curvando-se levemente em direção a Sakumo e Nayuki. De ambos os lados, os espectadores observavam com interesse. Entre eles, Dui esticou o pescoço, ansioso para testemunhar a cena. Os amigos reunidos claramente esperavam alguma diversão. Kakashi e Kurenai, jovens demais para entender completamente o momento, estavam segurados firmemente em ambos os lados pela esposa de Shinku. Bem, o que você está esperando? Disse Sakumo, impaciente. Ajoelhe-se. Os lábios de Kawakaze se contraíram. Seu irmão mais velho parecia estranhamente tonto hoje. Embora ajoelhar-se de acordo com a etiqueta fosse costume, o tom de Sakumo carregava um toque de satisfação pessoal. Ajoelhe-se, os olhos de Tsunade brilharam de diversão. Ela sabia muito bem que as palhaçadas de Sakumo não eram direcionadas a ela. Esses irmãos sempre tiveram o dom de transformar até mesmo momentos solenes em algo inesperado. Certo, murmurou Kawakaze, lançando a Sakumo um olhar penetrante que dizia, vou me lembrar disso. Sakumo, imperturbável, parecia quase desdenhoso, com uma expressão presunçosa. Era como se dissesse, mesmo que o próprio sábio dos 6 caminhos aparecesse, você ainda teria que se ajoelhar diante de mim hoje. Relutantemente, Kawakaze e Tsunade se ajoelharam na frente de Sakumo e Nayuki. Sorrindo de orelha a orelha, Sakumo rapidamente pegou 2 envelopes vermelhos grossos de trás das costas, entregando um a cada um deles com um ar de superioridade benevolente. De agora em diante somos uma família, disse Nayuki com um sorriso caloroso enquanto pegava uma pulseira que estava guardando há muito tempo e a colocava delicadamente no pulso de Tsunade. Obrigada, cunhada, respondeu Tsunade com um tom sincero. As duas mulheres compartilharam um momento harmonioso de compreensão. Enquanto isso, a atmosfera entre Kawakaze e Sakumo era bem menos cordial, já que os dois trocavam olhares penetrantes. Vá em frente e me bata se tiver coragem. Você não é um cara importante? Provocou Sakumo. Vá em frente e espere até o dia acabar, respondeu Kawakaze. A silenciosa batalha de vontades continuou. O que eles estão fazendo, brigando como galos? Perguntou Dui, percebendo a tensão, mas incapaz de compreender o significado completo. Para ele, o melodrama estava se mostrando insatisfatório. Deixe-me traduzir para você, disse Shinku, intervindo com um sorriso travesso. Está vendo como os olhos do Sakumo estão arregalados, cheios de poder? Começou ele, apontando para a expressão intensa do rapaz. Ele está mostrando ao Kawakaze que é o chefe da família. Dui assentiu, achando a análise de Shinku bastante razoável. Então, o que Kawakaze significa? Perguntou Dui, ansioso por mais esclarecimentos. É simples, continuou Shinku com entusiasmo crescente. Veja a expressão severa de Kawakaze. Ele está claramente dizendo que depois de hoje, vai duelar com Sakumo. Shinku estava tão absorto em sua interpretação divertida que quase começou a analisar a conversa calma de Tsunade e Nayuki. Não acho que seja necessário, interrompeu Dui. Se for para um duelo, o irmão mais velho Sakumo nunca venceu. Kawakaze provavelmente só quer dar uma surra nele. A declaração direta de Dui pode ter causado comoção, mas felizmente Sakumo não a ouviu. Caso contrário, a boa amizade entre eles poderia não ter sobrevivido ao dia. Se você coloca dessa forma, acho que faz sentido. Os dois espectadores trocaram acenos, visivelmente satisfeitos com a análise. Este drama foi considerado bastante interessante. Em 2 palavras, absolutamente emocionante. Certo, levante-se, soou a voz de Nayuki. Sakumo, no entanto, secretamente desejava que Kawakaze se ajoelhasse só mais um pouquinho. Kawakaze ajudou Tsunade a se levantar, lançando um olhar ameaçador para Sakumo antes de se levantar. Ele então se virou com um sorriso enquanto os convidados começavam a aproveitar o banquete. Depois de mais uma rodada de brindes com Saki, Kawakaze e Tsunade retornaram à mesa principal para se sentar. A atmosfera ali era simplesmente caótica. Sakumo, genuinamente radiante, foi quem mais bebeu. Ele proclamou em voz alta que assim que o banquete terminasse, iria ao santuário da família rezar para que Tsunade desse à luz um menino saudável em breve. Ao ouvir isso, o jovem Kakashi bateu palmas animadamente e gritou: irmãozinho, irmãzinha. A presença de Kawakaze e Tsunade elevou ainda mais o clima, incentivando os convidados a beber com ainda mais entusiasmo. À medida que o céu escurecia, os convidados começaram a ir embora. Kawakaze e Tsunade estavam parados na porta, despedindo-se calorosamente de cada convidado que partia. Depois que o último convidado foi embora, chegou a hora de Kawakaze e Tsunade se retirarem para seus aposentos nupciais. Os amigos próximos restantes ficaram rindo e brincando enquanto se despediam dos recém-casados com comentários provocativos e piadas sujas. Bang! A porta da câmara nupcial se fechou com estrondo, finalmente silenciando a multidão. Sem interesse em bisbilhotar, o grupo retornou à sala de jantar para retomar a festa. Dentro da câmara nupcial, a comoção não importava para os dois. Quer mais? Embora tivessem compartilhado momentos íntimos muitas vezes, Kawakaze se sentiu um pouco contido neste dia significativo, o dia do casamento deles. Tenho medo de que você durma se eu beber mais. Tsunade serviu uma xícara de chá de ervas para Kawakaze. Os dois já tinham se deliciado bastante naquele dia. Este vestido é realmente desconfortável. Tsunade tirou seu kimono e o jogou de lado casualmente. Por baixo, ela usava uma camiseta de manga curta e uma legging. Sentada em frente a Kawakaze, sua pele branca e nua brilhava sob a luz. É realmente desconfortável, concordou Kawakaze, tomando um gole de chá enquanto também tirava o kimono. Agora, estavam sentados frente a frente, vestidos com apenas algumas peças de roupa. Depois de terminar o chá, Kawakaze olhou para Tsunade. Mesmo depois de tanto tempo juntos, ele ainda sentia o coração acelerar ao olhar para ela. Está ficando tarde. Vamos descansar um pouco, disse Kawakaze, olhando para a cama, coberta com lençóis recém-trocados.
Tsunade pousou a xícara de chá e se levantou. Mas antes que ela pudesse dar alguns passos, Kawakaze a pegou nos braços. A partir de hoje, podemos cultivar essa nova vida juntos? Perguntou Kawakaze suavemente, com um olhar terno enquanto segurava a adorável mulher em seus braços. Sim. Tsunade colocou um dedo sob o queixo de Kawakaze, mordiscando levemente seus lábios enquanto sua expressão se tornava sedutora. Vamos lá. Com um sorriso, Kawakaze jogou Tsunade na cama com precisão. Num movimento rápido, saltou atrás dela com a agilidade de um tigre. Quando Tsunade soltou um gemido baixo, suas roupas começaram a se espalhar pelo chão, pedaço por pedaço. Em pouco tempo, o quarto ecoou com sons urgentes e rítmicos. Um encontro intenso havia começado oficialmente. Depois do que podem ter sido 2 ou 3 rodadas, a batalha finalmente chegou ao fim. Fiz o meu melhor. Vamos ver por quanto tempo você consegue me surpreender, disse Kawakaze, suando profusamente enquanto estava deitado de costas, ofegante. Tenho certeza de que ficarei bem. Tsunade descansou a cabeça no braço direito de Kawakaze, com as bochechas ainda coradas pela troca apaixonada. Eu também ficarei bem. O orgulho de Kawakaze como homem permaneceu inabalável e com uma onda de energia aparentemente conjurada do nada, ele confiantemente pegou as rédeas e montou nela mais uma vez. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.